Aquela nossa saga de corrigir as atividades da prova, né? Espero que vocês já estejam praticando e treinando isso aí. Tem muita gente dizendo que está preocupado com a nota de primeiro bimestre, não deixa para ficar preocupado com a nota de segundo depois que ela passar, né? Aí não adianta mais. Na questão 7, o assunto abordado de vocês é duas retas paralelas. Ouviu paralelas são retas com a mesma direção, tá? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Nesse bimestre vocês tiveram 3 assuntos de geometria. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Vocês tiveram teorema de Tales e semelhança de triângulo. São os 3 possíveis assuntos que eu posso cobrar na prova de vocês. A questão 7 aborda o primeiro assunto, que são duas retas paralelas cortadas por uma transversal. O que acontece? Quando você tem duas retas cortadas por uma transversal, você forma 8 ângulos, tá? 4 na parte de cima e 4 na parte de baixo. Tudo bem ou não? E o nosso exercício, basicamente, é a gente comparar os ângulos de cima com os ângulos de baixo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De novo. O que a gente vai aprender, o que é posto nesse exercício, é você saber comparar esses ângulos de cima com ângulos de baixo. Eu olhar o de cima e comparar com os de baixo, tá? Mas antes do tio falar sobre isso, a gente tem que entender como se compara ângulos consecutivos. Quem são ângulos consecutivos? Os que estão no mesmo local, tá? Que você percebe aqui que a gente compara os de cima, o grupo de cima, com o grupo de baixo, certo? Mas, por exemplo, se eu quisesse pensar na relação entre o próprio grupo, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Quais as relações que eles podem ter? Tá? Aí a gente tem que lembrar disso aqui, que é lá da tia Teteia. Tá? A gente aprende 3 denominações de ângulos consecutivos. Que denominações a gente aprende, professor? Primeiro, ângulos opostos pelo vértice. Você tem duas retas que se cruzam em um ponto, tá? Formando 4 ângulos, vocês estão vendo? A gente diz que ele é oposto pelo vértice por causa disso. Eles são opostos por esse ponto, tá? E aí o que acontece? Os ângulos opostos, eles são iguais. Eu tenho que saber disso. Para que eu tenho que saber disso? Imaginem vocês que eu coloco uma continha assim, ó. 2x mais 8 e aqui 4x menos 5. Vamos supor, tá? Eu estou chutando aqui, ok? E aí o que eu teria que saber? Opa, como é que eu vou descobrir o valor de x aqui se fosse um exercício para mim? Eu teria que saber que os ângulos opostos pelos vértices, eles são iguais. Então, como é que eu escreveria? Que 2x mais 8 é igual a 4x menos 5. E aí eu começava a resolver como eu já aprendi. Tudo bem ou não? Sim? Só estou te mostrando a característica. Então, você tem que botar agora no HD. Que os ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. E aí você também tem que entender os complementares. Que são 2 ângulos que formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, a soma de qualquer ângulo complementar dá quanto? 90 graus. Como eu poderia passar isso no exercício? Eu colocaria aqui, ó, x mais 8 e 2x mais 30. Tá? Como é que eu sei que eles são complementares. Como é que eu poderia escrever isso numa equação? Da seguinte forma. X mais 8 mais 2x mais 30 igual a 90. Porque é o que o exercício fala, que a soma desses dois dá 90 graus. E o último seria suplementar, que é parecido com esse, só que no suplementar a gente tem a soma valendo quanto? 180 graus. E aí eu poderia passar no exercício assim, ó, aqui 2x mais 20, aqui x mais 8, e aí você sabe que aqui a soma, 2x mais 20. E assim eu poderia trabalhar. Mas presta bem atenção. Isso aqui eu deveria saber já. Não é assunto novo, tá? Eu tenho que entender que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Eu tenho que entender que ângulos complementares dá 90 graus. E eu tenho que entender que ângulos suplementares dá 180 graus, a soma deles. Tudo bem ou não? Sim. Aí a gente chega aqui, que agora sim é a matéria que a gente precisa treinar para ali. Eu tenho que saber agora comparar um grupo. Não é mais agora o próprio grupo. É o grupo de cima com o grupo de baixo. Serão 3 classificações, presta bem atenção. Eu olhando o grupo de cima, comparando com o grupo de baixo, poderá ser 3 classificações. Poderá ser correspondente,
poderão ser alternos ou poderão ser colaterais, tá? Então, ó, correspondentes, alternos e colaterais. Isso vai parecer bobo, mas é a primeira parte que eu tenho que saber, tá? Eu tenho que olhar, por exemplo, o 1 em relação ao 5, eles são correspondentes. Tio, me explica por que eles são correspondentes. Eles são correspondentes porque eles ocupam a mesma posição. No grupo de cima, o 1 está em cima e na direita, concordam? No grupo de baixo, o 5 está em cima e na direita. Tá vendo? Eles ocupam a mesma posição, correspondem à mesma posição, tá? Se você olhar o 2, ele corresponde a quem aqui embaixo? 6. Estão na mesma posição, em cima e na esquerda. Aqui em cima e na esquerda, tá? Deram para entender como você identifica se é correspondente? Sim? Então, ó, o 3, ele corresponde a quem? 7. O 7. E o último 4 corresponde a quem? 8. Então, em relação a ver correspondente, todo mundo entendeu? É a primeira coisa naquele exercício, hein? Próximo, alterno. Alterno, como o próprio nome diz, usa essa linha aqui, a transversal, como referência. Alternar é pegar um na esquerda e o outro na Direita. um de um lado e o outro do outro. Só que você vai ter dois tipos de alternos, internos e externos. Professor, o que é interno? A gente entende que essa região aqui é a região interna, tá? E a gente entende que a parte de fora é a externa, tá? Então a gente faz como aqui, ó? Quando eu vou começar pela interna, porque eu comecei pela interna, tá? Então, por exemplo, o 4. Quem é alterno interno, porque está na parte de dentro, quem é alterno interno ao 4? 6, porque um está na direita, o outro está na esquerda. 4 e 6. Alguma dúvida? Não. Quem é alterno interno ao 3? 5. O 5. Então, bem simples, né? Agora, externo é só olhar para a parte de fora. Quem é alterno externo ao 1? 7. E quem é alterno externo ao 2? 8. Ah, professor, entendi. Correspondente está na mesma posição. Alterno é um de um lado, o outro do outro. O colateral já vai estar onde? No mesmo lado, tá? Então também tem essa questão de interno e interno, ok? Aí você olha para o tio. 4. Quem está do mesmo lado, ou seja, quem é colateral ao 4? O 5. Tudo bem? 4 e 5. Quem é colateral ao 3? O 6. Estão indo comigo ou não? Agora, externamente, quem é colateral ao 1? O 8. E quem é colateral ao 2? O 7. Ah, professor, só preciso entender isso? Não, isso é o início. Olha aqui contigo. Se no exercício já funciona assim. Primeira coisa, você vê o que ele é. Se é correspondente, se é alterno ou se é colateral. Então, olhando aqui onde está envolvendo X, esse camarada e esse camarada. Nas classificações que eu aprendi, eles seriam o quê? Seriam correspondentes, seriam alternos ou seriam colaterais? Todo mundo viu que eles seriam correspondentes? Por quê, professor? Há uma característica do correspondente. Eles são os únicos que ficam dentro e um fora. Você viu? Esse aqui está na parte interna e esse aqui já está na parte externa. No correspondente acontece isso, tá? Então esses dois são correspondentes. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é isso. Esse aqui, agora, a letra B, esse aqui, comparado com esse aqui, eles seriam o quê? Alternos. Vocês viram que são alternos externos, né? Todo mundo percebeu? Sim? Show! Essa é a primeira parte. A segunda parte é você saber o que cada um é. Todo correspondente, todos os ângulos correspondentes, significa que eles são iguais. Todos os ângulos alternos significa que eles são iguais. Agora os colaterais não. Todo ângulo colateral significa que eles são suplementares. O que eu sei de suplementares? A soma dá 180 graus, tá? Então, basicamente, é eu identificar e lembrar disso aqui. Não pode. Eu tenho que saber que correspondentes são iguais.
eu tenho que saber que os alternos são iguais. Eu tenho que saber que os colaterais são iguais. Tá? Na prática, funciona assim. Ó, eu não identifiquei que eles eram correspondentes. Eu sei que os correspondentes são iguais. Oi? O senhor falou que os suplementares são iguais. Desculpa, suplementares dá 180. Obrigado, meu amor. Então, correspondentes são iguais, certo? Então, eu tenho que 3x menos 80 vai ser igual a quem? X mais 20. Aí, isso aqui é uma equação do primeiro grau que vocês já resolvem há muito tempo. Sabe que letra vai para a esquerda e número vai para a direita. Então, vocês percebem que esse menos 80 vai para a direita e esse x volta negativo. Então, vai ficar 3x menos x igual a 20 mais 80. Tem que trocar o sinal, hein? 3x menos 1x, 2x. Estão comigo ou não? Isso aqui vai ser igual a 20 mais 80, 100. Isso aqui passa o 2 dividindo, vai ficar 100 dividido para 2, que vai dar 50. Show? Sim? 50. Calma. Só que nesse exercício, a pergunta é qual é o valor do ângulo A. Tá? A pergunta final não quer saber o valor de x. Se fosse só o valor de x, já tinha acabado. Mas ele pergunta qual é o valor do ângulo A. O que vocês percebem? Vocês percebem que o ângulo A, junto com esse ângulo aqui, são opostos pelo vértice? Que a gente conversou aqui? Então, eu sei que eles são... Então, olha aqui a resposta final. O A, ele é igual a x mais 20. Estão com o tio ou não? Sim. Só que o tio já tem o valor do x, não tem? Qual o valor do x? 50. Então, você tem que o A é igual a 50 mais 20. Tudo bem? Então, o A vai medir quanto? 70. Então, todo mundo entendeu como o tio chegou no valor do A? Depois eu tenho que lembrar dessas características, senão eu não consigo fazer, tá? De novo, vamos mais um. Lembra que vocês já tinham identificado que são alternos? Lembra? E a gente sabe que os alternos são o quê? Iguais. Então, como é que eu monto essa igualdade? Eu vou colocar inverso, mas não tem problema não, tá? Por que o tio já colocou nessa posição? Primeiro esse de baixo igual a esse de cima. Porque eu quero x maior logo na esquerda, tá? Então eu fiz isso por causa disso. Então, ó, o menos 45 vai mais 45 e o mais 4x volta. Então fica assim, né? 6x menos 4x igual a 15 mais 45. Estão comigo ou não? Sim. Então eu vou ter que 2x, concordo? 15 mais 45 é 60, certo? Então eu vou ter 60 dividido para 2, que vai dar quanto? 30. Calma que o exercício não é esse, só isso. O exercício que é o valor do ângulo A. Você percebe que esses dois, o ângulo A com esse outro ângulo, está fazendo um ângulo o quê? Suplementar. Você percebeu isso? Então você sabe que no ângulo suplementar o que acontece? A soma dá 180, certo? Então eu tenho 4x mais 15 mais o A vai ter que ser igual a 180. Estão comigo ou não? Sim? Só que eu tenho valor de x, não tem? X vale quanto? Então aqui vai ficar 4 vezes 30 mais 15 mais A é igual a 180. Tudo bem ou não? 4 vezes 30, 120, né? Mais 15 mais A igual a 180. Tudo bem ou não? Sim? Vocês estão vendo que está dando 135? Esse 135 vai mudar de lado? Menos, né? Então vai ficar 180 menos 135, que vai dar 45, né? Esse seria o valor do A. Ok? Sim?